Olá, meus amigos, aqui é o deputado Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara. Queria falar com você rapidamente sobre o projeto de lei 149, que é o Plano Mansueto, mas na versão que seria votada hoje na Câmara dos Deputados. Então, essa versão, ela não atendia aos interesses do governo e, na nossa visão, não atendia aos interesses do país. E eu vou explicar para você por quê. O governo federal fez uma proposta no ano passado para salvar, para ajudar os estados e municípios, e era uma proposta que tinha contrapartidas de responsabilidade fiscal, de maneira que o recurso da União fosse empregado, mas que houvesse também medidas de ajuste fiscal para que os estados e municípios não se endividassem mais ainda. A versão que seria votada hoje na Câmara dos Deputados, ela alargava, inclusive, o valor que o governo iria utilizar para passar para estados e municípios em diversas frentes. O governo havia previsto havia destinado em torno de 100 bilhões de reais para estados e municípios, já é um valor considerável, e essa versão que seria votada hoje ia passar para 180 bilhões de reais. Então era um aumento muito considerável, e a versão também não tinha nenhuma contrapartida dos governadores. Então eu vou mostrar para você que o governo federal está fazendo um esforço muito grande para salvar vidas e para salvaguardar os empregos dos brasileiros. O governo federal já anunciou medidas, dezenas de medidas que somadas ultrapassam 1 trilhão e 350 bilhões de reais. Eu tenho aqui todas elas, a gente pode até publicar depois em algum outro momento. Fala sobre transferência para municípios e estados através dos fundos de saúde, recomposição dos fundos de participação dos municípios e também dos estados. E aí tem várias, operações facilitadas de crédito para estados, para os estados, empréstimos do Banco Central aos bancos, com lastro em carteiras de crédito no valor de 650 bilhões de reais e muitas outras medidas. Então o governo está se esforçando. A preocupação que nós tínhamos com esse projeto de lei nessa versão é que eram retiradas as contrapartidas dos governadores e prefeitos. Isso poderia estimular a uma irresponsabilidade fiscal. Esse era o nosso grande problema, e também um aumento de 100 para 180 bilhões de reais. Nós fizemos todo um esforço aqui para aprovar a reforma da Previdência, para poder ter uma economia de mais de 1 trilhão de reais em 10 anos, e uma parte disso poderia ser comprometida agora com essa medida, que certamente traria impactos futuros na economia muito graves, como lá na frente aumento de juros, dificultar a retomada do crescimento, o desemprego e, como eu falei, uma incoerência com esse ajuste fiscal que nós estávamos fazendo em relação a todas as medidas estruturantes que o governo propôs e tem proposto. Eu queria mostrar para vocês, só para provar que o governo está fazendo todo o esforço. Vamos ver aqui, no caso do Banco Central, por exemplo. O Brasil, no que diz respeito ao suporte ao crédito, o Banco Central já comprometeu 16,5% do PIB. A gente começou a atuar antes dos demais países. Aqui tem Austrália, Coreia, Turquia, Rússia, Malásia, e numa proporção maior que eles. A gente começou a atuar antes, é a linha azul, e hoje está numa proporção maior. A mesma coisa ocorre no que diz respeito ao suporte à liquidez. Aqui, em termos de porcentagem do PIB também, 16,7%, muito acima do que a Índia, a Malásia, a Turquia, a Indonésia, México, e a gente começou antes e já está no valor muito maior. Então essa é a prova de que o governo federal está fazendo o seu esforço para salvar vidas e preservar os empregos no Brasil, mas é preciso fazer isso com responsabilidade. É por isso que nós obstruímos a votação de hoje, pedimos para que outros líderes também o fizessem, para que a gente consiga construir um texto que possibilite o apoio aos estados e aos municípios, e também que esse dinheiro chegue na ponta da linha para apoiar você, mas que isso seja feito com responsabilidade. Então acompanha aí nas nossas redes sociais o avanço desse tema, e eu desejo para você uma boa noite.